Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. Hoje o nosso tema é a verdadeira polarização no meio artístico, um verdadeiro fla-flu com artistas de todos os segmentos comentando sobre política. Para conversar comigo, estão aqui ao meu lado Jerônimo Teixeira, editor de cultura, Marcelo Marti, editor de cultura. O que temos a dizer sobre essa polarização, esse fla-flu que a gente está vendo nas últimas semanas tão intenso, todos os artistas? Que cansa. Cansa, né? Não, a gente começou, se a gente for fazer tem um paralelo que o Marcelo fez matéria essa semana, com Cláudio Botelho, na peça, que a peça até parou, né, por causa de um comentário dele, de um caco dele, e temos uma coisa mais recente ainda, que foi essa carta do Lobão, que ele deu pedindo desculpas, né? Pro Gil e Caetano, né? E chamando pra conversa, né? Sendo que no fim de semana o Caetano estava no Altas Horas fazendo... Falando por que ele não se identifica com o movimento que está nas ruas, né? Pedindo impeachment, etc. Né? Bom, acho que, em primeiro lugar, assim, paisagem geral, assim, contexto vagamente histórico, assim, de história recente, a intelectualidade e o meio artístico brasileiro tem uma identidade maior, quase hegemônica, como para usar a palavrinha da moda, com a esquerda. Né? Sem dúvida, né? Isso é uma coisa assim, já tem curiosamente tem até um artigo do Roberto Schwartz, que é um pensador de esquerda, um crítico de esquerda, muito marxista, inclusive, sobre a cultura dos anos 60, que ele comenta esse estranho paradoxo que existia de que, enfim, nos anos 60 o governo estava na mão dos militares, estava na mão da direita, mas assim, todo o ambiente cultural, todas as peças, ainda que sob censura, todas as manifestações artísticas e tal, estavam na órbita da esquerda. E eu acho que não... Enfim, vozes dissonantes nisso ainda são relativamente raras. Né? Às vezes você vê assim, o pessoal chamada nova direita com um discurso meio paranoide em torno disso, assim, né? De que não, né? E com umas cobranças meio primitivas, assim, de, né? Esses epítetos tipo esquerda caviar, né? A Flor tá ganhando, só defende porque ganha Rouanet, essa coisa. Tem muita caricatura nisso, mas também existe um fundo de verdade. Existe, inegavelmente, o fato de que assim, essas pessoas estão identificadas com a esquerda e estão sofrendo agora, com várias exceções, né? Depois a gente pode comentar aqui o recente entrevistado do Marcelo Marti, que é uma exceção. Esses caras estão agarrados a esse governo, né? E não percebem que está na hora de largar o osso já, que está na hora que já passou dos limites assim, do defensável, vários elementos desse governo. E assim, os poucos artistas que eventualmente, né, saem à frente para dizer isso não é mais defensável, sofrem, né, de uma maneira ou de outra. Eu acho que essa grosso modo, né, com equívocos de parte a parte, assim, mas o contexto geral me parece que é esse. Me dá a impressão, Jerônimo, que é isso mesmo, né? Realmente tem uma hegemonia aí que é histórica, e, né, até em outros episódios de Refrega Política a gente viu que essa hegemonia aí de esquerda, que vem lá de trás, da intelectualidade e dos artistas, né, ali na época da ditadura e tal. Agora, nessa crise me dá a impressão que talvez um pouquinho menos desequilibrado, talvez, né? Você tem mais gente que está... né, eu acho, por exemplo, no caso do Collor, eu me lembro que quem apoiou o Collor foi, assim, demonizado de cara, né? Foi uma coisa... Né, o que aconteceu com, por exemplo, a Marília Pêra, a Cláudia Raia, né? Você conta nos dedos ali, né? E teve também um outro momento da primeira eleição do Lula, né? Que a Regina Duarte fez aquela participação que, enfim, ela apanhou demais, né? Do Tenho Medo, né? E agora me dá a impressão que, enfim, não à toa, me parece, dada, né, a alta rejeição ao governo do PT, né, os movimentos, né, o povo nas ruas aí, né, indo contra o PT, que tem mais gente, né, você vê de Luciano Huck a Marcelo Serrado,
Suzana Vieira, né? Você me dá a impressão que ainda há um grande equilíbrio a favor um grande, enfim, um pendor pro lado da esquerda, mas acho que uma coisa balançada, né? Balanceada eu não diria, mas um pouco mais, talvez, do que o normal, né? Pro outro não, incluindo as pessoas, não só os manifestantes de redes sociais, os artistas, mas indo para a rua também, né? Aqui em São Paulo foi Danilo Gentili foi a sensação das manifestações, ou seja, deixa o computador e vai para... Eu diria que nessa seara do humor tem uma polarização, né, mais evidente, né, talvez, né? O Gentili desde sempre, né? Foi um humorista que fustigou, né, o governo do PT e você vê essa polarização, até como a gente reparou, dentro do próprio Porta dos Fundos. Do Porta dos Fundos eu acho que é o mais evidente, né? Porque eu fazendo uns cálculos ali dos 5 sócios, eu acho que tem 3 ali de direita e 2 de esquerdas. Eles fizeram um vídeo recente, vamos assistir esse vídeo do... Reunião de emergência. Ganha alguma coisa, infelizmente alguém vai ter que rodar pra poeira baixar. Não, peraí. Rodar como? Alguém fez alguma merda aqui? Fizeram, mas não foi uma merda, nível foro privilegiado. Fizeram as merdinhas de vocês. Vou ter que trazer alguém que realmente esteja precisando. Vocês estão roubando o lugar de alguém que precisa. E aí, um de vocês que rodar, que se vire depois com a justiça comum quando bater na mulher, avançar um sinal, sei lá. Tá, e quem que você quer nomear? Isso aí foi durante a discussão do fórum privilegiado ainda, né? Acho que... Posso estar me enganando, mas acho que eles devem ter escrito esse roteiro quando... Quem fez merda, quem tá precisando, quem fez merda. O linguiceiro de Diadema, nosso companheiro... Quando o Lula ainda estava no páreo, estava suspensa ainda a nomeação dele para a Casa Civil. Esse roteiro, especificamente, foi escrito pelo Antônio Tabet, que é esse que vocês estão vendo agora, e que é o Kibe Louco. Na verdade, o Kibe Louco, tanto no Facebook quanto nas redes sociais, é muito alinhado ao Danilo Gentili. Eles são... explicitamente contra o governo do PT. E acho que tem uma sacada genial, é daqueles momentos que o humor realmente consegue definir algo, né, melhor do que tudo, assim, que é a presidente... Olha, esse momento eu choro. Debaixo da mesa. Que é uma coisa que define, né, o que se passa, né? Mas, Bruno, você estava me lembrando aí uma coisa, um bastidor aí de como foi a reunião de pauta. Não sei, Jerônimo, posso falar desse bastidor que a gente ficou sabendo? Sim, claro. Na reunião de criação desse vídeo do reunião de emergência, eram para os 5 sócios estarem nessa reunião para discutir mais sobre esse vídeo que evidentemente como acontece regularmente. Toda semana eles discutem no Rio de Janeiro. Da rotina de trabalho deles. O que inclui aí o Gregório do Vivier, que é um darling da turma de esquerda. Aí, exatamente. E teve um deles que faltou. Daí eles puderam fazer isso. Adivinhe quem é. Adivinhe quem faltou, exatamente. Gregório do Vivier faltou na reunião de criação desse algumas semanas atrás, você entrava na página oficial do PT e já estava estampado lá na primeira página um vídeo dele e do Laerte, o cartunista, né? Enfim, reiterando aquelas coisas de sempre, típicas do PT, assim, de que o impeachment é golpe, de que, né, de que essa coisa das elites, é a direita que está saindo para a rua, essa coisa toda. Né? Enfim, aí mas tem que aplaudir nesse caso, pelo menos, que as eventuais dissensões do governo não foi nessa reunião, mas mesmo assim os trabalhos continuam. Os trabalhos continuam, as dissensões entre eles não parecem ter grupo, eles trabalham simplesmente. Eu acho isso super isso é o desejável, assim, e que nem sempre se tem. Mas então o que você está falando nisso, que você acha da nova postura do Lobão, que de repente virou... Eu não acho que seja tão nova assim. Ele pediu desculpas, digamos, talvez por uma retórica mais agressiva, outra que ele tenha tido em relação a love. Só pra... Eu acho que só pra identificar uma carta pro Gil, pro Gilberto Gil, pro Caetano Veloso e pro Chico Buarque. Porque o Caetano tinha falado no Altas Horas. Exatamente. Que foi ao ar nesse sábado, né, nessa madrugada. A gente tem esse vídeo do Caetano Veloso? Que ele se pronunciou, enfim...
Resume aí, a gente não tem esse vídeo, enfim, não fomos liberados, mas o que ele falou no Altas Horas? Ele basicamente... Aquelas coisas ele foi assim, crítico um pouco em cima do muro sobre a natureza das manifestações contra o governo, né? Contra, né, enfim, né, até que ponto... No fundo, ele questionou um pouco a legitimidade disso, talvez, não? Das manifestações. Ou não. Fica uma coisa... Pode ser, pode não ser, um dia sol, outro dia lua. Eu acho que, enfim, é curioso assim, que a MPB, né, esteja tão no centro disso. Né? Assim, outro episódio que comentaremos depois, que é do Cláudio Botelho, também envolve o Chico. E agora tem essa coisa da carta de amor aí do Lobão, né? Ele não recua de nenhuma das posições dele, na verdade, né? Ele não está voltando, né, ao Lobão que apoiava o Lula lá nos anos 80, por aí, né? De maneira nenhuma. Ele apenas chama para o diálogo, né? O que também é elogiável, como eu digo, né? Que a gente que se estendam essas pontes, assim, né? Que as pessoas, né, comecem considerem que, né, não precisa estar sempre pulando na garganta um do outro porque um é petralha e outro é coxinha, né? Ela até é elogiável, mas... tem na carta uma coisa, assim, um momento que ele diz assim, não, se nós quatro, ele, mais Gil, Caetano e Chico, né, se nós quatro nos reunirmos, que isso é uma coisa boa, não pode ser daqui, tem uma ideia quase assim de salvação do país pela via da MPB, pela via dos luminares da MPB. Eu acho que isso é muito próprio, assim, a gente falava antes da natureza da predominância da esquerda na cultura. E dentro disso tem esse negócio chamado MPB, que não é exatamente música. Apesar da sigla ser música popular brasileira, né? Eu acho que é mais medalhões populares brasileiros. Medalhões populares brasileiros. Porque é uma coisa eminências, assim, né? Congrega samba, congrega bossa nova, congrega um pouco do baião, um pouco do rock dos anos 80, acabou sendo fagocitado, né? Inclusive o Lobão, né? Por mais que ele esperneie contra, ele acabou sendo fagocitado por isso. Eu acho que isso é um dos grandes eu não queria usar a palavra mito, porque a palavra mito é muito equívoca, mas é uma dessas grandes ideias feitas da cultura brasileira, né, de que a MPB estava na ponta de lança, e de fato os caras foram muito na luta contra a ditadura, e de fato os caras teve, o Gil Caetano foi exilado, o Chico foi muito censurado, etc. Teve um papel realmente importante culturalmente, assim, né, no que você poderia falar sobre na contraposição à ditadura, mas ficou esse mito da resistência, né? A cultura brasileira é uma cultura de resistência. Contra o quê? Né? Passada a ditadura, resistência contra o quê? Não se sabe. Então, assim, até quando você está falando a favor do governo, isso é resistência. Entende? É um ato de resistência. Né? Viva o governo, eu sou toda resistência. Como assim resistência? Pô, você está na situação, resistindo contra o quê? Sabe? Mas não ficou isso, não ficou. Sim, a retórica do Lobão, assim, quando fez essa, digamos, virada à direita, tinha um pouco disso também, assim, essa coisa assim do homem só quixotesco resistindo, né, contra a hegemonia de esquerda, né? E a única razão pela qual a gente dá atenção para o lado, para as ideias, tanta atenção, tanta importância para o lado que o Chico, o Caetano, ou o Gil, ou o Lobão, ou seja lá quem for, né, vira na política, é por causa disso, porque a MPB se tornou essa inflada representação assim, do espírito nacional, que não é mais de fato. Né? Pois é, eu deixou ia de ser isso, né? Que não tem a relevância, não tem mais essa o poder de influência que tinha antes, eu diria, né? Quase que... eu acho que é um pouco irrelevante até. As pessoas hoje, os gêneros de massa hoje são sertanejo, né? Quem está interessado em saber da posição política do Bruno e Marrone, realmente, né? Bruno, alguém sabe me dizer que Bruno e Marrone são coxinha, ou petralha? Mas então, isso que eu ia falar. Que eu fiz com o José Padilha, que acho que eles representam mais, talvez, estão mais em sintonia, talvez, com que a grossa, né, a maioria aí das pessoas, né, pensa, né? As pessoas querem tocar suas vidas, querem um pouco que o negócio se resolva rápido, e é o que o Padilha fala, quem está dividido ainda, quem está polarizado são os intelectuais, são os artistas, né? Para eles ainda paira, né? O Brasil inteiro sabe o que ele quer, né? Ele quer, sei lá, no caso, o Padilha defende que o Brasil quer que o PT saia, que a corrupção seja punida, que todo mundo
né, todos os partidos sejam punidos. Aí fica essa divisão que é um pouco artificial, né, entre os artistas, ainda reproduzindo algo, como você disse, que vem dessa época de resistência, talvez, né? Sim. E muito lúcido, aliás, essa entrevista com o Padilha saiu na Veja, que tem o... Faz 2 semanas, né? Não tá nessa, foi na semana anterior, né? Aquela que tem o Lula na capa sempre com a 6 mesma pose. Tem 6 Lulas na capa, essa mesmo. Sim. E eu acho que é uma entrevista muito lúcida, sobretudo por isso, assim. Você quer dizer, ele aponta que quer que todos sejam punidos, né? Geralmente, quando você vê um intelectual, né, dizendo assim, não, nós queremos que todos sejam... Ninguém é a favor da corrupção, a gente quer que todos sejam punidos. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que ele não quer que o PT seja punido. Ele faz não uma é o caso. volta, Exatamente. Né? É uma coisa assim, como disse uma vez um amigo meu, assim, já que ninguém é inocente, ninguém também é culpado, né? Não é o caso do Padilha. Eu acho que o Padilha ele identifica com muita clareza também esse negócio, assim, que eu estava falando há pouco, assim, de como ele até usa um conceito psicanalítico da negação, né, que foi desenvolvido pelo Freud, né, quando você tem uma crença tão arraigada, tão antiga, tão já constitutiva do que você é, inclusive da sua persona pública, que para os artistas, para os intelectuais é muito importante, que fica difícil você revisar e você abandonar tudo, né, e dizer assim, olha gente, não, o PT não é isso que eu estava dizendo, esse governo não é isso que eu estava dizendo. É porque boa parte apoiou muito na época das eleições, né? É quase como isso é uma das coisas que eu mais achei falha, interessante, né, até na entrevista, essa questão da negação, né? De muitas vezes até ter vergonha de falar, não, eu fiz errado, de alguma forma. Foi um equívoco. Foi um equívoco, E acho que tem essa coisa pró-civilizatória também, um pouco ali de fundo, de tirar o negócio do campo do Fla-Flu e analisar mais objetivamente, né, o que está acontecendo, né? Sim. Enfim, acho bem lúcido, realmente. Aí a gente vem para esses outros casos aí que... né, temos aí o Cláudio Botelho, então, né? O Cláudio Botelho foi muito noticiado na última semana, porque a peça dele foi interrompida em Belo Horizonte por causa de um caco que ele deu no meio da peça, né? Nós estamos vendo as imagens. Aí vamos combinar, né? O Cláudio Botelho, por mais que a gente respeite a opinião dele, mas ele foi cutucar a onça com vara curta ali, né? No musical de Chico Buarque, ele teve a ingenuidade de achar que ele poderia falar mal do PT, né? Um caco, inclusive, assim, pelo que eu li, achei o caco, inclusive, sem graça, assim, dizer, não, alguma coisa sobre uma presidente ladra, e não sei o quê. Fora de lugar, realmente, né? E assim... ele falou do Lula ladrão e a presidente que está para enfrentar um impeachment, se não me engano. Exatamente, isso. Agora, a reação do lado oposto, aí, do lado petista, esquerda, foi pavorosa também, no sentido de já começou a demonizar, captaram uma conversa dele no bastidor, em que ele está nervoso, falando, né, ele usa a expressão nego no sentido... De cara. Como a gente fala, de cara. Esquece esses caras, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, né? E já vira, ele é racista, ele falou negro, já deturpa, então já entra no campo dos golpes abaixo da cintura, eu diria. Sim, né, exatamente. E aí demonstra realmente o ponto a que chegamos aí de polarização. E no caso do Cláudio Botelho, ele também fez uma carta na conta dele pessoal no Facebook, pedindo desculpas ao Chico Buarque. O que você achou dessa carta, Jerônimo? Temos ali um pedido de desculpas, né? A carta é longa, mas ele falando toda a veneração. Eu acho que tem um ponto da carta que está certo, que ele levantou lá uma analogia com o que aconteceu lá com Roda Viva, né? Que os atores foram espancados nos anos 60. Por membros lá acho que é do CCC, né, do negócio, Comando de Caças Comunistas. Que era um pouco descabida essa comparação, não? É bastante descabida essa comparação. Quase todas as comparações que você vê com 64, com ditadura, com AI-5, com militares, é descabida, né, de um lado e de outro espectro político, né? Eu acho que a gente tem que renovar nossas analogias também, né? Mas ele justamente é claro na carta dizendo que... Sim, exatamente. Eu diria que tem uma cara dos artistas por essas comparações, esse período, né? Essa coisa... Ele fala que naquele momento muito tenso, ele fez uma comparação. Tornou-se um tremendo clichê, né? Que é uma coisa que artistas deveriam evitar, né? Mas, enfim... eu acho que nesse ponto, assim, essa correção está certa, eu acho que de resto, assim...
um pouco rastejante esse pedido de desculpas, né? Eu Acho que diria que exagerado. é humilhante, assim, né? e me dá a impressão que, assim, é muito curioso porque me parece, assim, tudo que pode ter irritado o Chico meio que elencado ali. Enfim, diria que foi uma mudança, assim, de posição súbita, assim, de pedir desculpas. Exato, É curioso que acho que nessa gravação do Camarim, que ele diz que negro não pode peitar o autor no palco. Né, o ator é rei, o ator é rei. O ator é rei, nunca pode ser peitado. Aí, isso me levantou outra analogia com os anos 60, que, também, como toda analogia, falha, mas acho mais proveitosa, que é o episódio do Caetano sendo vaiado, né, pela plateia de esquerda, num festival da Record. Né, ele faz aquele famoso discurso, né, essa juventude quer tomar o poder, etc. O Nelson Rodrigues escreve uma crônica para dizer quase a mesma coisa que o Botelho dizia. Assim, olha, ele é um artista do palco, você não pode fazer isso com um artista do palco. Certo. Curioso. Você pode... Ele estava vestido de plástico, ele estava recitando, né, Fernando Pessoa fora do contexto, não interessa, ele é um artista no palco. Os caras, o pessoal não podia estar fazendo isso com ele. O que me chama a atenção também é que acho que os dois, tanto o Botelho quanto o Lobão, concorreram para ver quem fazia o post mais longo aqui, né? A famosa era do textão, do textão Nossa, do Facebook. Esse texto aí é de quem? Sim, olha quantas páginas. Esse é do Lobão. Esse é do Lobão. Então o Lobão é mais longo. ganhou. O Lobão é mais longo. Não, esse aqui é o do Lobão. É isso. Agora, falando em textos longos, nós temos os twitters, né? Sim. Os twitters que quase eu passei, quase eu nem ia falar, porque eu acho até irrelevante. Mas eu acho que a gente tem que... irrelevante é a palavra. Eu acho irrelevante, mas eu acho que tem que falar, senão a gente vai passar despercebido, quem né? Perguntou a sua opinião? Quem perguntou a sua opinião? Isso é um comentário sobre os eventos, sobre Só para explicar para quem, porque a gente está falando em códigos. Mônica Iose fez vários tweets falando, ex-CQC, atual Globo, ex-apresentadora do Video Show, acabou de sair. Fez falando várias coisas do governo, inclusive do jornalismo da Globo, emissora da qual ela trabalha. 13 de março, data em que estavam as grandes manifestações de rua. No domingo, exatamente. Levaram milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, 3 milhões de brasileiros. Olha só, ela que trabalha para a Globo questionando a credibilidade do Jornal Nacional, hein? Isso fez um certo sucesso, assim, eu vi. Sim, amigos petistas replicando isso no Facebook. Uma heroína do momento petista ali, né? O que eu sempre me pergunto quando vejo assim, que nós somos uma nação que se informa pelo Jornal Nacional. Onde é que essas pessoas, assim, que esses intelectuais dizem isso, vão buscar essas informações? Deixa a pergunta no ar, sabe? eu tenho algumas ideias, eu acho que até que sei, né? Mas isso não as recomenda, viu? E o curioso é que a Mônica Iose, claro, disse que ela não é petista. Ela se manteve em cima do muro, né? Elogiou um programa da Globo News depois no Twitter. Então, teve isso, nem acompanhei. Ela elogiou. Entre outras, entre falar da sua belíssima dublagem de uma coelhinha no Zootopia, né? Não tá ruim a dublagem mesmo, eu fui ver com as crianças. Não tá legal a Mônica Iose. Eu não gostava muito dela no Video Show, mas eu acho que ela vai fazer uma série, né? Lá dentro. Sim, vai ter um... Mas a gente tá ficando um padrão isso, né? Assim, o Lobão já foi muito ácido, assim, né? Já vituperou bastante contra, né, Chico, Caetano, Gil, e agora, né, pede desculpas, estende a mão para conversar e tal. O Botelho, né, põe esse caco infeliz na peça, pede desculpas. Aí o Chico, né, diga, magnânimo, sou magnânimo, vou perdoar, etc. E agora também, ela fala do Jornal Nacional, depois elogia Globo News. Tá virando moral da história, pra eu acho que falta só um antes da gente fechar. Obrigatória. Wagner Moura. Tem Wagner Moura. O que vocês acham? Ele tá um pouco quieto, né? Ele tá um pouco quieto, na verdade ele fez um vídeo, querendo ou não, meio em cima do muro também, né? Não falando delicados da sua história, com uma polarização política muito característica de momentos assim. Hoje em dia, no Brasil, existem apenas dois lados.
e qualquer um que tente olhar as coisas de forma mais objetiva colocado como alguém que está em cima do muro, ou seja, ou você é a coxinha ou você é a petralha, você não tem muito o que fazer. Eu acho essa dicotomia pobre, mas uma coisa esse vídeo, Marcelo, foi antes ou depois da entrevista do Padilha? Teve alguma... Foi antes. Foi antes. E é curioso que o Padilha fala, né, numa certa altura da entrevista, que ele tem muitos amigos intelectuais de esquerda, né, diretores, atores e etc. E que, enfim, ele queria dizer isso, né? Acordem, camaradas, né? O Lula não é amigo de vocês, né? O Lula vai destruir a esquerda, né? Ele tá levando todo mundo pro buraco. E, foi uma cutucada. Não sei se é uma cutucada direta, mas... Sim, né? Porque Wagner Moura é tão presente nos... Imagina as discussões no set de Narcos, por exemplo, né? Que é a série que os dois fazem juntos. Moral da história para encerrar o nosso programa. Nós devemos continuar ouvindo os nossos artistas brasileiros nessas questões políticas? Eu só tenho algo a dizer. Love, love, love. Muito bom. Jerônimo, alguma declaração? Não. Acho que... Você segue na linha do Marcelo. Dessa linha, assim, né? Vou botar as mãos e cantar Imagine. Muito bom. Gente, esse foi mais um Caldo de Cultura. Até daqui a 2 semanas.